Olá, olá, boa noite pessoal. Estamos aqui para mais uma live, que é a primeira de uma série de conteúdos em parceria com o Cacau, que é o Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica, que eu fui recentemente convidado para ser embaixador deles aqui nas redes sociais. Estão trazendo vários conteúdos sobre a parte urológica realmente de mielo, de bexiga nanogênica. Então essa é a primeira live. A live de hoje vai ser com a doutora Débora e com a Maria José, que vocês já conhecem. Então eu vou convidar as duas aqui já, para a gente já começar esse papo. Só apresentando as duas rapidamente. Doutora Débora é médica formada em medicina, obviamente, pela PUC de São Paulo, lá em Sorocaba. Tem residências em cirurgia geral também pela PUC e pelo Hospital Ana Costa em urologia, e participa do programa de fellowship lá do Cacau, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é isso. Maria José, como vocês já conhecem, e quem não conhece, para conhecer agora, ela é enfermeira também, formada pela Escola de Enfermagem Venceslau Braz, lá de Itajubá, em Minas. Ela é enfermeira responsável pelo Cacau, ela é voluntária lá, e ela tem mais de 20 anos, quase 25, salvo engano. Me corrija daqui a pouco se eu estiver errado. Maria José é especialista em questões de bexiga e intestino neurogênico. Foi por Maria José que eu conheci a irrigação transanal, que é o conenema também, que eu já falei algumas vezes aqui, que é algo que transformou a minha relação com o meu intestino. Mas então bora colocar as duas aqui já. Enfermeira, que você não pode participar, Maria José. Vamos lá de novo. Vamos colocar a Débora aqui também. Maria José, olá. Sim, Olá, olá. Tá me ouvindo? estou ouvindo bem. Então ótimo. Só ver se a Débora entra. Aí a gente já começa o nosso papo, já enviei o convite. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando aqui. Está carregando. Enquanto isso, quanto tempo, né? A gente não faz uma live? Faz tempo, né? A gente não faz live, já estava na hora. Estava na hora mesmo. Mais de um ano já da imersão. Vamos tentar de um jeito. Vamos estarmos em live outra vez. Você tá travada para mim, Maria José. Enquanto isso, gente, vamos espalhando a live aí, vamos mandando nos grupos, vamos espalhando essa live, que isso vai ser sobre um assunto que tem é muito importante para quem tem bexiga neurogênica, para quem tem dúvidas sobre. Confesso que também era uma coisa que obviamente eu conhecia, mas tinha muita dúvida também, então vamos aproveitar essa live de hoje para tirar todas as dúvidas. Boa noite, doutora Débora, tudo bom? Agora Boa foi. noite. Agora foi. Doutora Débora, Tudo bom, Maria José? tudo. Agora foi. Agora foi, que bom. Então, já apresentei vocês, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Bom, Senão a gente parte. estou entrando agora, né? Então, vou me apresentar. Meu nome é Débora. Faço fellow de uropediatria lá no Cacau, né? Que acho que o pessoal daí já conhece bem. A gente pode falar um pouquinho também depois. Uhum. E o Renan me convidou para a gente bater um papo aí e falar sobre ampliação vesical, né? Que é a cirurgia da bexiga neurogênica, né? E acho que tem bastante dúvida aí, então a gente vai ver se consegue esclarecer aí o máximo que der. Então, eu estou à disposição aí. Legal. Eu vou aproveitar e vou apresentar o Cacau para quem não conhece. Ótimo. Gente, Cacau é o Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica. É uma OCIP, ou seja, é como se fosse uma ONG sem fins lucrativos, que foi criada para acolher famílias de pacientes com problemas urológicos de fora de São Paulo, que vêm para cá para fazer tratamento e que não tem condição financeira. Então, é uma casa de apoio.
Só que não é só uma casa de apoio. Nessa casa de apoio, a gente tem um ambulatório. Neste ambulatório, além de atender pacientes com problemas urológicos, na sexta-feira, por exemplo, tem um ambulatório só de bexiga neurogênica, só de mielo praticamente, bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Legal. Todos os médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeuta, é tudo voluntário. Como tem ambulatório, lá a gente faz estudo urodinâmico, faz ultrassom, é obrigatório que tenha um enfermeiro responsável, que é como responsável técnico. Então, eu sou a responsável técnica pelo Cacau e ajudo no ambulatório da sexta-feira, fazer estudo urodinâmico e fazer o treinamento das crianças que precisam fazer cateterismo, essas coisas. Legal. Além disso, o Cacau é um centro de produção científica. A maioria a doutora Débora já tem vários trabalhos científicos publicados, a maioria dos médicos que passam lá publicam muito, fazem muita pesquisa. Então, o Cacau uniu assistência social, né? Uniu parte do atendimento, do ambulatório, da ciência, da tecnologia. O Cacau está unindo tudo. É um trabalho muito importante, né? Porque, como você falou, realmente tem várias frentes, né? Tem a parte do acolhimento, tem a parte do estudo científico, da pesquisa, vocês fazem exame, então é um trabalho mega importante. A consulta lá tem que ser via SUS. Então, o postinho de saúde que marca a consulta. Vai no postinho de saúde com pedido médico e eles fazem o agendamento. Pode tanto passar em consulta, como pode marcar um estudo urodinâmico. Se alguém tiver com o estudo urodinâmico pendente aí, ó, vai no postinho de saúde para ele marcar no Cacau. Famoso estudo urodinâmico. Adoro. Temido estudo urodinâmico. Inclusive, você estava falando que se chega no Cacau pelo SUS. Anteontem, uma mãe foi comigo para conversar comigo, né? Ela queria encaminhamento para o Cacau, queria chegar no Cacau, só que ela pediu encaminhamento na UBS em que o filho dela passa e nem sabia da existência do Cacau. Então, a live também é importante por isso, né? Para mais pessoas saberem do Cacau, como chegar. Tem muita UBS que não sabe, então é uma coisa que precisa ser divulgada. Eu acho que vai ser legal esse negócio, por exemplo, agora com essa ideia, e muito obrigada, Renan, por ter aceitado ser embaixador do Cacau. É importante essa divulgação. Imagina, tudo que puder fazer para somar, para divulgar a informação, divulgar a causa, estou à disposição, estou dentro. Só chamar, só da ideia que a gente entra, porque realmente precisa, né? Como eu sempre falo, desde que eu comecei essa história de mergulhar no universo mielo, de biologia e tudo mais, que eu mais percebi que falta muita informação sobre. Então, quanto mais a gente puder levar, melhor. E o Cacau depende da ajuda da população, né? Porque não recebe nenhum dinheiro, assim, só com doação. do governo, essas coisas. Então, funciona só com doação. Uhum. Então, quanto mais puder divulgar, melhor também. Então, boa. Legal, gente. Boa noite para quem está aqui. Como faz para chegar, né? Isso. Então, na verdade, assim, faz parte do encaminhamento da urologia pediátrica, né? Então, assim, tem outros centros também, tem o AME, por exemplo, que também tem urologista pediátrico, né? Então, o encaminhamento é para especialidade, na verdade, né? Mas aos pouquinhos a gente tá conseguindo ficar um pouquinho mais conhecido. Realmente, no começo, as mães voltavam e falavam, levei lá, eles não sabiam de onde que era e tal. E agora a gente já está vendo que isso já está mudando, né? Então, a gente está indo para 2 anos aí de ambulatório, então, assim, tá no começo ainda, né? Mas já está caminhando bem. Boa noite para quem está aí. Não estou conseguindo ver, mas tem uma galera que já estão vendo, tem 30 pessoas. Então, bora para começar de fato a live. Queria que você falasse o que é a cirurgia de pressão vesical, para que ela serve, para depois a gente partir para como é feito e as outras questões que a gente tem aqui sobre a cirurgia. E, pessoal, se for aparecendo dúvida, enquanto a gente está falando aqui, manda nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Beleza. Bom, bexiga neurogênica é amplamente comentado aqui, né? Já tem vários vídeos aí explicando sobre isso.
principalmente relacionado à mielomeningocele, que é um dos seus projetos aí que você encabeça também, Uhum. para levar informação, né? É meio inevitável a gente falar de mielo e não associar a bexiga neurogênica, né? Sim. A gente sabe das alterações motoras, neurológicas que podem vir, né? E às vezes a bexiga passa batida, né? Então, infelizmente, a gente ainda pega pacientes mais velhos, a Maria José sabe bem disso, chegam para a gente tarde, né? Porque às vezes a parte neurológica ganhou um pouco mais de prioridade, a parte motora, que é preocupante também. E principalmente quando é pequeno, né? Incontinente, né? Como toda criança, então isso acaba passando. Então, ainda, infelizmente, a gente ainda pega crianças ainda já um pouquinho tarde, né? Todo mundo já ouviu falar, né, do cateterismo, né? Das medicações que a gente usa para hiperatividade, que são aquelas contrações da bexiga, né? E o último tratamento que a gente pode propor, que é definitivo, né? Isso era uma das perguntas também, é ampliação vesical, né? A bexiga neurogênica na mielomeningocele, né, como em outras afecções também, ela perde um pouquinho daquela complacência, né? Então, que é a acomodação da bexiga no enchimento, né? Então, essa perda de complacência, né, ela leva a alterações de pressão dentro da bexiga. Então, tem aqueles 4 tipos de bexiga que a gente também já comentou aqui, né, em outras ocasiões. Tem a bexiga de alto risco, que é aquela bexiga que trabalha com pressões muito altas, né? Tanto na hora de encher, quanto nas contrações, né? Ou até nas perdas. E essa bexiga de alto risco, a longo prazo, né, ela pode prejudicar o trato urinário alto, que são os rins, né? Então, essa é a nossa maior preocupação com essa doença, né? Com a evolução dela. E com o estudo urodinâmico, né? Que é esse exame aí que vocês também já devem ter comentado bastante, a gente consegue, é o único jeito, não tem ultrassom que dê essa informação pra gente, é o único jeito da gente saber com que pressões que essa bexiga tá lidando. E tem que ser feito anualmente, porque o que a gente vê é que de um ano para o outro essa bexiga pode mudar. E aí, quando ela chega nessa bexiga de alto risco, ou naquele padrão incontinente, que é a criança que perde, né? Às vezes a pressão nem é tão alta, mas ela perde urina, né? Torneirinha aberta o tempo todo. Sim. E aí a criança vai crescendo e aí tem a tal da independência, né? Então ela já está, às vezes, com cateterismo, já usa medicação e quer sair da fralda. Então, muitas vezes, o que a gente vê é um desejo da criança mesmo, né? Sim. Porque começa a conviver com as outras crianças, é a escola, né? Muitas vezes tem a questão da dificuldade do cateterismo mesmo, principalmente em meninas, né? É mais difícil do que nos meninos e os meninos conseguem fazer eles mesmos, né? Então, tem uma certa liberdade, a menina é um pouco mais difícil. E com a cirurgia de ampliação a gente consegue melhorar isso. Então, como que a gente faz, né? As indicações seriam essas, né? Essa bexiga de alto risco já está, né, prejudicando o trato urinário alto, os rins, né? A incontinência, por um desejo mesmo da família e da própria criança que quer sair da fralda, né? E aí, ou até mesmo uma dificuldade de cateterismo, né? Então, a gente vai ajudar fazendo com que ela consiga realizar isso pela barriguinha, né? Eu vou ampliar a bexiga. Lembra que eu falei, né? A complacência, ela não acomoda mais, né? Então, ela acaba ficando uma bexiguinha pequena, uma bexiguinha grossa, né? Que não funciona, né? Então, a gente precisa ampliar. Não adianta só eu achar um meio de fazer o cateterismo numa bexiga que já não contrai legal, né? Então, eu preciso melhorar a capacidade dela. E aí surgiu a ampliação, que a gente pega uma parte do intestino, né? Faz como se fosse um bolsão, um reservatório, né? E junta na bexiga e aumenta. Então, aquela bexiguinha pequenininha acaba ficando com uma capacidade melhor, né? Certo. Mas como eu falei, já é uma bexiga grossa, uma bexiga que já sofreu muito, né? Não adianta só eu ampliar, eu preciso manter os cateterismos, eu preciso esvaziar essa bexiga de alguma forma. Então, a gente amplia com uma parte do intestino, que a técnica que a gente usa é do Macedo-Paust, né? Que a gente faz pega o ilho, que é o intestino delgado que a gente tem, intestino mais fino, né? Faz esse bolsão, amplia, e a gente faz um canalzinho, um conduto, para que a criança consiga fazer o cateterismo pela barriga. Então, fica mais fácil, né? Do que fazer lá pela uretra, né? Então, e aí a gente faz um procedimentozinho também ali no colo da bexiga, que a gente chama, que é onde sai a urina lá para baixo, né? Na uretra, para que ela fique continente, não tenha perda. Então, ela vai ficar com uma bexiga boa, uma bexiga com uma capacidade maior,
não vai ter as perdas, então vai se livrar das fraldas, né? E vai manter os cateterizos, tá? Porque o esvaziamento, esse precisa continuar, né? E a gente faz tudo, faz como se fosse um outro umbigozinho ali na barriga mesmo para passar o cateterismo. E acho que essa parte a Maria José pode falar melhor dos cuidados, né? Mas basicamente a cirurgia é essa, né? Queria te perguntar, uma outra coisa que já mandaram, também tinha de dúvida, qual tipo, tem muito conhecimento, você fala muito, na verdade, sobre bexiga hiperativa e bexiga hipoativa. Para qual tem indicação para esses dois tipos de bexiga, ou não, ou só mais para a hiperativa, por exemplo? Na verdade, a bexiga hipoativa, naquela classificação, né, é aquela bexiga que tem pressão baixa, ela já não tem problema das pressões, a pressão dela é baixa durante o enchimento, mas faz resíduos muito altos, então o paciente não esvazia, né? Então ele acaba indo para o cateterismo da mesma forma, né? Então também como eu falei, muitas vezes até da vontade da família, né? A própria criança manifestar esse desejo, em alguns casos a gente não precisa talvez ampliar, só resolver a questão do conduto, né, para passar a sondinha. Então, assim, cada caso é um caso. Mas, de modo geral, né, essas bexigas de alto risco, né, e os incontinentes são os que acabam evoluindo mais para ampliação, né? Deixa eu responder essa pergunta que acabaram de fazer. Resumindo, é normal continuar com incontinência, mesmo depois da ampliação vesical, é incontrolável e não sente a urinar? Não, não é verdade. A ampliação vesical, ela é feita, eu vou falar de uma forma bem simples aqui, em duas situações. Uma indicação clínica. A bexiga é uma bexiga de alto risco, ou você opera e amplia, ou essa criança vai perder os rins. Não tem outra alternativa. Eu falo, os pais não têm direito de escolha nessa hora. Simples assim. Simples assim. E a outra situação, aí o que o médico vai fazer? Ele vai ampliar a bexiga, vai fazer tudo que a doutora Débora falou. Ele vai aumentar o tamanho dessa bexiga com um pedaço de intestino e vai fazer um conduto para esvaziar. Depois que amplia a bexiga, vai fazer cateterismo para o resto da vida. Não pode mais urinar espontaneamente, certo? E na situação social, que é quando a criança tem o esfíncter frouxo, fica vazando urina, aí vai fechar o esfíncter embaixo, vai ampliar a bexiga e vai passar a sondinha pela barriga. Então, a social, o pai vai escolher se vai fazer ou não, porque esse rim não está em risco. Uma outra situação que ela mandou aqui é a questão das infecções urinárias, né? Também. Essa bexiga de alto risco, ela tende a evoluir para isso, né? Refluxo, que é uma consequência também, que é quando essa pressão fica muito alta e fica retornando urina para os rins, né? Então, infecções de repetição também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É uma bexiga que está em perigo, né? Infecção nunca é bom. E a partir de qual idade já é possível se submeter a essa cirurgia? Então, a gente ou não tem idade, isso também é meio individual de cada caso, né? Normalmente, muito pequeno, né? É incontinente, né? Isso é uma queixa que a gente vai... A queixa da incontinência, né? Disso tá atrapalhando a parte social, que foi como a Maria José falou, ela vem um pouquinho mais para frente, né? A gente tem feito, né? Inclusive fizemos recente, né? No menino de 4 anos, né? Por quê? Porque já chegou já estava nessa fase, a bexiga já era uma bexiga de alto risco, a família entendeu a situação, né? Então tem muito isso, a gente tem uma certa dificuldade, o pessoal tem medo da cirurgia, né? Por ser uma cirurgia definitiva, então às vezes a gente acaba fazendo em crianças um pouquinho maiores por conta disso, que é a hora que chega na fase escolar, né? Que essa questão social acaba pegando mais, né? Às vezes a família procura por desejo da criança, né? Então não tem uma idade certa, assim, né? Para fazer. Então vai depender muito disso, tem que estar em concordância ali, né? Com aspectos clínicos da bexiga, da criança e a decisão da família, né? E aproveitando que a gente está falando dessa história do conduto e tal, eu queria que vocês explicassem, diferenciassem, na verdade, essa questão do conduto, que é o mitrofanol, que é o mais conhecido, né? Da ampliação. Quando é feito junto, quando não é feito junto, se sempre é feito junto ou não. O Mitrofanoff, ele é feito, a técnica, né? Ele utiliza o apêndice, né? Para fazer esse conduto.
A técnica que a gente usa, né, o conduto é muito parecido, mas a gente usa o próprio intestino ali. A gente amplia, já aproveita e já faz o conduto com aquilo ali, né? Então, vai depender do tipo de bexiga. Se eu vou precisar ampliar e fazer o conduto, ele vai ter, né? A diferença é se eu vou precisar ampliar essa bexiga ou se eu só vou fazer o conduto para o cateterismo, que a bexiga, a capacidade é legal, o problema estava sendo o esvaziamento, entendeu? Mas o Mitrofanoff isoladamente, ele é só o conduto com apêndice, né? É diferente da ampliação. Certo. Deixa eu explicar uma coisinha sobre técnica cirúrgica. Gente, Mitrofanoff é uma técnica cirúrgica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em 1981, um médico francês chamado Mitrofanoff, ele inventou o conduto. Então, o que ele fazia? Ele pegava o apêndice cecal, emendava na bexiga do paciente, certo? E emendava esse apêndice no bexiga, no umbigo. Então, Mitrofanoff é o uso do apêndice cecal para esvaziar a bexiga. Vai emendar o apêndice na bexiga e vai emendar a outra ponta no umbigo. Aí você vai passar a sondinha pelo umbigo. Então, Mitrofanoff é o uso do apêndice cecal. Não importa se essa bexiga foi ampliada ou não. Aí a outra técnica é até... E quando não tem o apêndice cecal? Não faz a cirurgia? Faz. E o professor Macedo inventou a técnica que chama Macedo's Pouch, que é bolsa de Macedo. O que é a bolsa de Macedo? O mesmo pedaço de intestino que ele pega para aumentar o tamanho da bexiga, ele solta uma alcinha dela e faz um conduto. Então, a técnica de Macedo, o buraquinho normalmente não é no umbigo, ele é para baixo do umbigo, na região da cicatriz da cesariana, mais ou menos, ali um pouquinho para cima. Qual que é a diferença de uma e da outra? É o nome do cirurgião. Então, Mitrofanoff é a técnica que usa o apêndice cecal para fazer o conduto. E Macedo's Pouch não usa o apêndice cecal, usa a própria ampliação vesical, o próprio pedacinho do intestino para aumentar a bexiga. Faz o conduto num só. Certo. Inclusive, um abraço ao Dr. Macedo, que estava aí. Oi? Inclusive, o Dr. Macedo estava aí. Eu vi aqui aparecer. Claudinha perguntando, só tem bexiga neurogênica quem tem mielo? Não necessariamente. Qualquer tipo de trauma raquimedular, independente de ser mielo ou não, um acidente que a pessoa tenha tido alguma lesão na coluna, pode ocasionar uma bexiga neurogênica, certo? Certo. Tinha mais aqui. Já existe lugares via SUS que fazem cirurgia de ampliação vesical? Sempre teve, né? Sim. Sim, existem vários serviços que fazem ampliação vesical via SUS. A maioria dos médicos que fazem não tem, por exemplo, o doutor Macedo inventou, gente, a Macedo's Pouch. Então, é óbvio que o pessoal que passa por ele, a doutora Débora, esse pessoal tem muita habilidade de fazer a cirurgia. E tem muita gente que não tem muita habilidade, então faz a ampliação e continua fazendo o cateterismo por baixo mesmo, certo? Ou faz ampliação e faz o Mitrofanoff, vai lá e pega o apêndice para colocar. Então, a técnica varia muito de acordo com o cirurgião. O cirurgião, normalmente, ele faz a técnica que ele se adapta melhor. Certo. Certo, doutora Débora? Certo. Sobre a cirurgia pré-operatória, internar quantos dias antes e depois também a anestesia é geral, é local, como que funciona? Quer falar do preparo? Já? E aí eu falo um pouquinho do pós-operatório. Cirurgia de ampliação vesical não tem preparo, gente. Interna no dia da cirurgia, 2 horas antes da cirurgia e precisa de jejum de 8 horas. Só isso, mais nada. A gente vai falar um pouquinho depois do intestino, né? Que aí muda um pouquinho. Daí, o intestino muda completamente. Mas via de regra não, tá? É uma cirurgia que dura aí ao redor de 2, 3 horas, mais ou menos. É anestesia geral, porque normalmente criança, né? Até pela região que a gente vai trabalhar, não tem muito opção, mas é uma cirurgia segura, né? Hoje a gente já tem uma segurança muito maior, né? Antibiótico para profilaxia, né, que é a prevenção que a gente usa, né, e vai ficar com a sondinha
sondinhas, né? E acho que a Maria José já pode falar melhor. E a gente já entra também na questão das lavagens, né? Que já faz parte do pós-operatório, né? Bom, a criança vai sair do centro cirúrgico, normalmente com corte, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é desse tamanho, entendeu? É coisa de 3, 4 centímetros na barriga. É bem pequenininho o corte. Desse corte vai sair uma sonda vesical de demora, certo? Que a gente chama esse conduto, que é aqui onde está o conduto. Essa sonda vai moldar o conduto. Então, a gente chama de conduto vesicocutâneo, porque é da bexiga até a pele, cateterizável. Enquanto ele está com a sondinha, é conduto vesicocutâneo intubado. Por quê? Porque tem um tubinho dentro dele. Essa sondinha, a função dela é garantir que o conduto, que ela vai moldar o conduto. Uhum. Se essa criança é uma criança que precisa fazer fechamento do colo vesical para parar de vazar urina, porque é uma criança que tem o esfíncter frouxo, aí eles colocam mais uma sondinha que vai direto na bexiga, que fica um pouquinho para baixo, que a gente chama de cistostomia, que é a comunicação da bexiga com o meio externo através de uma sonda vesical de demora. Essas duas sondas ficam dentro da bexiga e vão ficar drenando urina. A cistostomia, a sonda normalmente é tirada uma semana depois da cirurgia, já tira a cistostomia e fica só com o cateter, a sonda vesical de demora que fica no conduto, que futuramente vai vai fazer o cateterismo. Esta sonda fica mais ou menos de 15 a 21 dias. Quando a criança não tem o esfíncter forte, que não perde urina, não precisa fazer a cistostomia. Põe uma sonda por baixo na uretra e tira depois de uma semana. No segundo dia de pós-operatório, a gente tem que começar a lavar essa bexiga. Então, eu vou ao hospital, nos pacientes do professor Macedo, eu vou capacitar a mãe para lavar essa bexiga. Ela precisa lavar a bexiga 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Por que tem que lavar essa bexiga? Porque todas as pessoas que têm ampliação vesical vão ter formação de muco. O que é esse muco? O próprio sedimento, o intestino nosso produz muco. As glândulas intestinais vão produzir muco. Esse muco cai na bexiga. Porque agora a bexiga, a maior parte dessa bexiga, ela é construída com o intestino. Então, se não remover esse muco, vai entupir as sondas e vai explodir a bexiga nova. Certo? Então, enquanto está com as sondas, tem que lavar 3 vezes por dia. Depois que tira as sondas, no começo, até os 6 meses, a gente vai diminuindo. Começa a lavar 1 vez por dia, depois, porque com a sonda, essa sondinha uretral, que é o cateter uretral, toda pessoa que faz ampliação deve usar o cateter número 12, porque o molde do conduto é para cateter número 12. E o cateter número 12, ele esvazia bastante essa sujeira, esse muco. Então, o que vai fazer? Vai lavar pelo menos 1 vez por dia, no primeiro dos 2 meses, depois um dia sim, um dia não, depois a cada 3 dias, mas a recomendação é que lave pelo menos 1 vez por semana, para remover o muco. Por que tem que lavar? Porque esse muco, se ficar parado na bexiga, ele forma cálculo. Tem um trabalho em inglês que fala que 47% das pessoas que fazem ampliação vesical, que não fazem a lavagem da bexiga, vão ter cálculo nessa bexiga. Aí você vai ter que operar para tirar o cálculo. Na nossa estatística, eu acho que é 2 ou 3%, é menos de 10%, eu não lembro. Você lembra? É menos de 10%. É menos de 10%, porque a gente, além de treinar, de capacitar a família, a gente entrega tudo por escrito. Uhum. Essa é a importância das lavagens. O tempo vai diminuindo também, mas essa lavagem é para o resto da vida. É isso que eu ia perguntar. Se mesmo depois, sei lá, de 10 anos de cirurgia, a lavagem ainda é necessária? É necessária. Com o tempo diminui muito, mas pelo menos 1 vez por semana é fundamental que lave, porque senão vai ter cálculo. Certo. A pergunta que veio aqui
Se existem pesquisas avançadas em busca de tratamentos para bexiga hiperativa, e eu acrescento, para hipoativa também, sem ser o CAT, ou o CAT é padrão ouro e não tem... Na hipoativa, como eu falei, a gente tem problema de esvaziamento, né? O paciente faz resíduo, então eu tenho que eliminar, eu tenho que esvaziar a bexiga de alguma forma, né? Uhum. Então, com cateterismo. Na hiperatividade, né, depende da pressão, né? Uhum. Normalmente, essas bexigas hiperativas fazem pressões mais altas, a gente tende a fazer o cateterismo junto com o anticolinérgico, que é o Retemic, que é mais famoso, né? Que ajuda nessas contrações e ajuda a diminuir essa pressão, né? E aí a gente entra de novo lá na bexiga de alto risco, né? Que é uma das indicações aí para a gente ampliar. Certo. Doutor Caio está aí também, vi que ele entrou. Boa noite, doutor, tudo bom? Um abraço, senhor. Boa noite. Pode falar, Maria José. Tá dando boa Tô noite. falando boa noite para ele. Se eu fosse falar mais alguma coisa. Corre o risco do conduto fechar com o tempo? Sim, não fiz cirurgia, mas você corre o risco. Ó, não é o conduto não fecha nunca. O que fecha é a pele. Todo mundo aqui que tem mielo meningocele já passou ou já ouviu falar de queloide. Uhum. E o conduto, a entradinha do conduto, que a gente chama de estoma, a boca do estoma, apesar de ser um conduto continente cateterizável, essa boca chama estoma. Esse estoma, a boca, gente, é feito de pele, certo? Para ele não fechar, muitos médicos, e esse conduto é feito de intestino, muitos médicos deixam o intestino exposto para fora, certo? Uhum. E o professor Macedo, eu vou falar dele, porque eu trabalho com ele. Ele não deixa o intestino exposto para fora, fica parecendo um biguinho. Então, assim, ele dá uma qualidade, ele preserva a imagem dessa barriguinha, certo? Que fica bem delicado e tudo mais, mas com o tempo, ou com o tempo não, depende se tem criança que tem facilidade para ter queloide, então corre o risco. O que a gente recomenda quando começa a ficar difícil para passar a sonda? Deixar a sonda 12, certo? Dormir com a sonda 12 uma semana, vai variar de paciente para paciente. Mas a gente fala, dorme com a sonda 12 uma semana para ele lacear. Tem um outro produto que pode ser usado, mas aí tem que ir lá no consultório para a gente poder avaliar direitinho, que é um corticoide para ajudar, certo? Mas aí depende da avaliação do médico para ver se pode usar, se não pode usar, se é necessário, se não é necessário, certo? E em algumas ocasiões, eu não sei a estatística, mas a doutora Débora deve saber, precisa refazer esse estômago. Mas aí vai no centro cirúrgico, refaz o estômago e vai embora para casa de tarde. O mais importante, assim, tendo a dificuldade, não forçar, né? Vai ao médico, pede, né? Reavalie isso daí, porque nisso de forçar, na dificuldade, né? A gente não tá vendo como que tá lá para dentro, a gente pode fazer um FT, que é o falso trajeto. E aí sim, o negócio fica um pouco pior para arrumar. Quando normalmente, a grande maioria, é um reparo superficial, como a Maria José falou, de pele, né? Então a gente leva no centro cirúrgico, mas por conta da anestesia, às vezes dá até para fazer com anestesia local, é um reparo bem superficial. A gente não chega nem a mexer lá na mucosa do intestino, que eu fiz o conduto mesmo. Às vezes é uma travezinha lá da pele mesmo, da cicatrização, a gente resolve fácil, tá? Isso pode acontecer sim, depende muito aí da cicatrização de cada um, mas fácil de resolver, isso é tranquilo. Eu vejo que o pessoal está falando esfíncter artificial, né? Essas técnicas, o esfíncter, o sling, né? Que você deve ter ouvido falar para incontinência, tá? Então, isso é usado para perda urinária, tá? A gente precisa lembrar que a gente está lidando com uma bexiga também, não pensar só no esfíncter, né? Então, a gente tem que primeiro, antes de indicar isso, ver como tá essa bexiga, né? Então, se for uma bexiga de alto risco, uma bexiga com perda de complacência importante, né? Não adianta, entendeu? Então, precisa avaliar a bexiga como um todo, tá? Que eu vi que o pessoal tá colocando aí sobre isso também. Doutora Débora, a gente tem o hábito de ser muito verdadeiro nessas lives. O esfíncter artificial na mielomeningocele, gente, os trabalhos científicos que tem são muito ruins. Muito ruins. Uhum. Então, assim, cientificamente, ele não tem indicação na mielo, não.
É justamente por isso mesmo que não adianta a gente resolver esse. Não, primeiro que não resolve, né? E segundo que eu vou continuar com a bexiga ruim, entendeu? Então, e também uma outra dúvida que tinha surgido, né? Que você tinha comentado. Ah, eu fiz a ampliação e continuo perdendo urina, né? A gente tem muitas técnicas, né? A gente precisa fazer um procedimento, como eu falei ali no colo da bexiga, né? Que é onde insere a uretra, né? A gente fazia uma plástica normalmente ali, as técnicas também mudaram, né? E às vezes ampliava, fazia tudo certinho e a criança às vezes tinha escape ainda, né? Quando a indicação era por incontinência, era muito frustrante, né? Você passar por tudo isso e continuar perdendo, né? Então, o que a gente tem feito, a gente fecha mesmo, um fechamento de colo, que a gente fala, né? Da bexiga ali, então fecha mesmo, e aí realmente nossos pacientes estão ficando bem sequinhos, né, Maria José? Tá conseguindo sair da fralda, então Graças assim, a Deus. o que a gente está vendo, e deve sair trabalho sobre isso também agora, é que fechar o colo está sendo uma opção boa para esses pacientes incontinentes, né? Realmente fica seco, né? Legal. Vamos saber. Mais uma novidade interessante aqui. Ô, gente, eu vi uma pergunta de uma mãe aqui, eu posso responder? Fica à vontade. Ela está falando que eu não consegui ler direito, porque o meu celular é novo, gente, que o outro tinha uns 10 anos já, não estava funcionando direito, e está saindo muito branquinho aqui, eu não estou conseguindo ler direito. Mas pelo que eu entendi, a filha dela tem 10 anos, é incontinente, e o medo dela de fazer a cirurgia, incontinente significa que fica vazando urina sempre, então a filha usa a fralda, e a filha chora porque quer tirar a fralda. O doutor Macedo fala uma coisa que é interessante. Normalmente, quando a criança é incontinente, é a criança que leva os pais para operar. Ela não quer ficar com a fralda. Bom, aí ela está falando que é melhor ficar, que uma das opiniões, que é melhor ficar incontinente do que fazer hemodiálise. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não é melhor ficar incontinente. E a ampliação vesical é justamente para não fazer hemodiálise. Então, você vai fazer ampliação vesical, vai fechar o colo da sua filha, vai fazer um conduto e vai fazer cateterismo para o resto da vida, mas não vai fazer hemodiálise. O melhor dos mundos é nenhum dos dois, na verdade, né? Nem incontinência, nem problema no rim. Então, assim, a ampliação não leva ninguém para hemodiálise, não, pelo amor de Deus. A ampliação é vida. Muito pelo contrário, né? Inclusive, muito pelo contrário. Eu queria que todos que fossem incontinentes tivessem a oportunidade de fazer uma ampliação e fazer um conduto para ficar sequinho sem a fralda. Esse é meu sonho de consumo. Uma pergunta aqui. Ao longo do crescimento da criança, do adolescente, a pressão pode mudar e, consequentemente, se a bexiga deixar de fazer o CAT, isso existe ou não? Ou o CAT realmente é pro resto da vida, independente da bexiga mudar a pressão ou não? É mais por conta do esvaziamento, né? Principalmente nesses pacientes incontinentes que eu fechei o colo lá embaixo. Então, se eu fechei, não tem possibilidade mais dessa urina sair pela uretra. Eu vou ter que esvaziar de alguma forma, né? Então, isso realmente não... Mas, assim, o preço que você paga por isso, de independência social, de saída, isso não tem preço. Entendeu? A qualidade de vida não tem preço. Não mesmo. É o que eu sempre falo. Se eu tenho a autonomia que eu tenho hoje, é por causa da sonda, gente. Se não fosse a sonda, eu não teria 1/10 da autonomia que eu tenho hoje. Então, eu imagino que deve preocupar, deve incomodar, porque você acha que está incomodando na verdade, mas sonda é muito mais tranquilo do que parece, sabe? E é muito fácil, né, Renan? É muito prático. Sim, até teve uma pergunta lá atrás que eu vi, se uma criança de 7 anos já consegue fazer sonda sozinho. Deixa eu só compartilhar uma coisa da minha velhice. Eu comecei a fazer sonda com 8. Então, assim, depende de você treinar a criança mesmo. Eu comecei, obviamente, com meus pais fazendo em mim, meus parentes mais próximos fazendo, mas até poderia ter começado a fazer sonda sozinho antes, mas com 11 anos eu já fazia sonda sozinho. Então, sim, essa questão de treinar é de orientar mesmo a criança como fazer o procedimento certinho, que não tem erro. Eu conheço pessoas que já saíram, crianças na época, né, 10, 11 anos, que saíram do hospital, que já me contaram que saíram do hospital sabendo fazer a sonda. Então, acho que é realmente questão de treinar, né? Sibeli perguntando, não dói fazer a sonda? Não dói. Não dói, não arde, não machuca, não nada. E se acontecer isso, tem algo errado, é bom voltar para um retreinamento, né? Com certeza.
A gente mudou muito de Eu não consigo ler o mentalidade. que vocês escrevem. Henrique, beijo. A mãe da Alicia, beijo. É porque a gente está de branco, Maria José. A gente está de branco, a letra é branca e a gente também não consegue ler. É, eu não consigo Mas ler. vamos tentando aqui. Tá todo mundo te mandando beijos, Maria José. É, Você é famosa. é Olha, famoso. 41 anos pode fazer, não importa a idade. A partir dos 2 anos de idade já pode fazer, gente. É, eu queria perguntar, se tem algum limite de idade para fazer, ou se só adianta fazer Não. quando é mais novo, ou se é Aparece adultos para fazer, porque assim, tem muito médico que, principalmente fora dos maiores centros, né? Ah, não, fica assim mesmo. É quando a família descobre, eu quero fazer. Nós temos pacientes adultos que fizeram e estão super felizes, que vão para a piscina, vão para. Gente, vocês têm noção do que quer entrar na piscina tranquila, sabendo que não vai vazar xixi nem nada? Ir para a praia, jogar bola sem precisar que a fralda ficar caindo, pendurado, porque você vai correr, jogar bola, a fralda vai descendo. Já aconteceu comigo isso, beleza. Aí, tá vendo? Treinava karatê, é uma delícia fazer isso. Mas enfim, perrengues que fazem parte da vida. Uma outra pergunta que veio aqui, se a cirurgia elimina ou reduz a necessidade de usar medicamentos tipo Retemic ou não tem relação uma coisa com a outra? Não, depois que você faz a ampliação, você não precisa usar a medicação, né? Você vai continuar com os cateterismos, né? Mas a questão da complacência, da capacidade, a gente resolveu, né? Certo, interessante, não Mas sabia o disso. cateterismo, esse não vai ter jeito. Gente, me alicate e aceitem que não tem muito bom de correr. Aí, como eu já falei, não dói, não machuca, não arde. E se isso acontecer, procure alguém para fazer o retreinamento, porque não é natural doer nem machucar nem nada. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Se tem uma bexiga de bom tamanho, mas tem uma pequena perda. Olha, eu trabalho há quase 25 anos, como o Renan falou. Antigamente, era muito comum você pôr o conduto sem fazer ampliação. Hoje em dia, a maior parte dos médicos não fazem isso porque é besteira. Essa bexiga vai piorar, aí você vai ter que operar de novo. Então, o ideal é já fazer tudo de uma vez. Boa. Minha filha tem feito. Pode falar. Renan, beijo, não ganhei beijo. Gente, pode parar aqui, vamos falar de coisa séria. O Renan era totalmente independente, ficava em casa. Hoje o Renan viaja, vai para tudo que é lugar, dorme em tudo que é lugar. Por quê? Porque fez ampliação, está livre de tudo isso. Boa. Eu vi que ele estava aí comentando. Tem alguma medicação que possa substituir a cirurgia? Ou, de novo, não tem relação? Acho que não tem essa relação, né? Não. Porque são coisas diferentes. Olha uma mãe aqui. A filha dela já fez ampliação e fez mitrofanof e faz cateterias de 1 em 1, de 2 em 2 horas. Meu coração aí, eu mexendo, pesquisando, encontrei vocês. Mamãe, tem que ir no médico para avaliar, fazer um estudo urodinâmico para ver por que essa criança está perdendo. Porque, gente, o conduto é um pedacinho de intestino, então o médico constrói um mecanismo valvular. É como se ele fizesse isso, o conduto tem que dar uma dobrinha, porque senão ele vai ficar vazando mesmo. Certo? E às vezes essa dobrinha, quando a pessoa engorda ou cresce muito, ela pode soltar, entendeu? E precisar refazer, mas aí também é uma cirurgia pequenininha, rapidinho, que vai embora no mesmo dia. Mas ainda assim é raro quando precisa. Quer falar um pouquinho sobre o intestino? Que acho que foi uma das dúvidas também, né? Vamos terminar a bexiga primeiro. Vamos por partes. A pergunta que eu achei curiosa aqui. Depois da cirurgia, a pessoa passa a sentir vontade normal de ir ao banheiro? Pode. Porque a bexiga, gente, permanece lá, não sai a bexiga. Então, quem tem alguma sensibilidade na bexiga pode ter desejo de ir ao banheiro. Agora, pode ir no banheiro e ficar fazendo xixi? Não pode. Por quê? O intestino, ele absorve. A bexiga
não absorve nada, mas o intestino absorve. Então, se você fica mais 4 horas sem fazer o cateterismo, o seu intestino pode absorver a urina e você ter complicações. Se você faz xixi e deixa resto de urina lá, você vai ter infecção. Então, fez ampliação vesical, o cuidado é fazer cateterismo de 4 em 4 horas e 8 horas para dormir sem. Certo. E, doutora, queria que você falasse sobre os possíveis riscos ou complicações da cirurgia. Se tem algo, o que tem, o que pode acontecer? Olha, como eu falei, uma cirurgia muito segura, né? A gente mesmo de complicação muito, muito difícil, né? Infecção é uma das coisas que podem ter, né? E a gente faz a profilaxia, faz a prevenção com antibiótico, né? Então, quando a gente envolve o intestino, que acaba sendo um pouquinho, né? Precisa fazer o preparo e tudo que a gente vai falar depois, né? Então, por conta da própria manipulação, como qualquer cirurgia também pode ter seus riscos, né? Mas as taxas são muito baixas, né? E essas complicações de conduto que a gente já comentou, né? Que às vezes é um pouco precoce, às vezes é um pouco mais tardio, vai depender de como é a cicatrização do paciente também, né? E as doenças da bexiga que podem surgir, que a gente também já falou, como cálculo, que é mais tardio, mas que tem a ver também com a questão das lavagens, né? Então, via de regra, assim, não é uma cirurgia que dá complicações, não, né? É bem seguro mesmo. Fizer certinho pós-operatório, fazer as lavagens certinho, fazer os cateterismos nos horários, como a Maria José falou, porque senão vai ter absorção, né? E tomar essas providências todas não vai muito bem. Legal. E é reversível ou não tem faz sentido reverter? Não, é definitivo, é um tratamento definitivo, né? Sim. Só para reforçar. Tinha uma perguntado quando começa a fazer o cateterismo, mas já foi respondido aqui, né? A gente já comentou isso. É necessário usar remédios contínuos, respondemos. O processo da sonda, a criança tem que andar com os itens para a sonda? É o indicado. Eu ando com o meu kitzinho de sobrevivência desde pequeno para justamente fazer as sondas no tempo certo e se pintar alguma emergência, ter a sonda na mão, né? Porque é importante viver com... Tem que andar. Eu vou dar uma dica. Sabe esses potinhos das mães, que as mães têm em casa, de creme pro rosto, esses potinhos assim? Pega um potinho desse, gente, lava bem ele, limpa ele com álcool direitinho, põe a sonda lá dentro, uns 2 ou 3 lencinhos umedecidos, e põe uma lidocaína já bem usada, que tem só um pouquinho, põe tudo lá dentro, carrega um potinho desse, ou carrega uma necessaire pequenininha, mas precisa carregar. Eu conheço gente que carrega na carteira, homem que carrega na carteira. Eu tô sempre com uma sonda no bolso e levo na mochila para garantir também. Então, todo mundo usa uma mochilinha, né? Então tem que ter uma necessaire, tem que carregar, porque precisa fazer o cateterismo, senão pode ter complicações no futuro. Exatamente. E perguntaram também sobre o tempo da sonda, né? 4 em 4 horas é o ideal, certo? 4 em 4 horas. E à noite fica 8 horas sem fazer. É o que eu faço. É o meu ritualzinho de sonda diário. Já tá tão na rotina que eu nem percebo. Acho que já foi respondido, mas só para retomar. O que acontece, ou pode acontecer com a bexiga hiperativa de alto risco, que já toma Retemic, faz CAT e ainda tem infecção, mas os pais não querem fazer ampliação? Essa criança vai perder o rim. Vai fazer hemodiálise. Vai. Função renal vai se prejudicar. Legal. Só que não, né? É isso, mas é uma resposta que é necessário só reforçar, porque, né? Ela falou todas as indicações quase de que tem que operar. No caso, só já tem indicação da cirurgia, né? Mas realmente é uma questão assim de informação. E acho que a gente mudou um pouco a mentalidade, que acho que antigamente criança com diagnóstico de MER, bexiga neurogênica, era quase uma sentença de use fralda o resto da vida, né? Tanto das outras disfunções que vem junto também, a gente já evoluiu muito, né? Com o reparo intraútero, enfim, a gente já conseguiu melhorar bastante isso.
Mas o que a gente tem que pensar é que a criança com mel, ela vai ser um adolescente com mel, ela vai ser um adulto Sim, com mel, e você é prova disso, vai ser um adulto funcional, vai trabalhar, vai estudar, vai ser... né? exatamente. Então, é isso que a gente precisa ter em mente também, né? Sim, sim. Tô tentando pegar meu kit de sobrevivência aqui para mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Sondinha, xilocaína, e o álcool gel que tá lá fora, mas é isso. Tá sempre comigo, na mochila e uma no bolso. Então, é isso. Ele usa álcool gel por conta dele, não é por causa da enfermeira, não, porque eu É, não indico o uso. eu tô acostumado a aprender assim, então eu uso desde sempre, mas indicações de indicações. Uhum. Bora para o intestino então, ou tem mais alguma coisa que vocês acham importante falar sobre bexiga? Eu acho que foi tudo, né? Sim, a minha ml é baixa e eu ando, sim, minha ml é L4S2, salvo engano, e eu ando, sim. Não fiz fisioterapia quando era criança, sempre andei sem dificuldade. Sem órtese e nunca precisei de nada do tipo. A Vanessinha falando, daqui para os cateterismos, daqui tem antibiótico para não dar infecção, porque é só não alguma coisa que eu não consigo usar porque está na parte branca. Será que será que usar fralda o resto da vida? Não dá para ter. Difícil dizer. Perguntaram do cacau, se encaminha? Sim, a gente encaminha quando tem indicação. A gente faz acompanhamento lá dessas bexigas neurogênicas com estudo hemodinâmico, com ultrassom, com as consultas, né? Com os treinamentos. A Maria José está lá para auxiliar a gente nisso, né? Então, sim, se tiver indicação, a gente consegue encaminhar, sim, pelo SUS, né? Ô, gente, além de atender pelo SUS, o Cacau também atende pessoas de baixa renda que são de fora de São Paulo, que não conseguem pelo SUS, o Cacau atende por um preço mais acessível. Legal, vamos saber. Bom, a gente ter essa informação aqui também. E tem mais uma coisa que é importante. Você vai falar sobre o apadrinhamento? Pode falar. Vou. Não, Ele você também. então você fala, Não, mas Renan, pode você falar que é também, pode embaixador do comentar. Ele que é Cacau. embaixador agora. Ele que é embaixador agora, ele tá chique. Tô chique. Tô chique. Então vamos falar do intestino. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que sempre me perguntam, sempre tem dúvida e acho que eu já falei, mas vamos retomar. A bexiga nojenta tem ligação com a qualidade de vida sexual? Depende. Mas assim, depende na verdade mais da questão da sensibilidade, eu acho, do que da sensibilidade de você de sentir realmente a região do que da bexiga em si. Porque assim, tem truquezinho básico, faz sonda antes que não tem erro. Então acho que tem mais a ver com a questão da sensibilidade do que com a questão de ter vazamento, né? Da bexiga pelo menos. Então, bora para o intestino e a live vai ficar gravada. Eu vi alguém perguntando aqui. Então, bora lá, intestino. Fique à vontade para falar sobre essa relação do intestino também. Quando que é feito junto, quando é feito junto, se sempre é feito junto, enfim, fique à vontade aí. Bom, normalmente quem tem bexiga neurogênica vai ter o intestino neurogênico, né? Então vai ter um probleminha na parte das fezes aí também. Pode ser a incontinência fecal, assim como a urinária, vai acontecer com as fezes, né? Ou constipações muito graves, né? Intratáveis clinicamente. E nesses dois casos, tanto de incontinência quanto as constipações mais graves, que a gente já tentou, e aí a Maria José pode falar melhor, com a parte clínica, sem muita resposta, e tem indicação de fazer ampliação vesical, a gente aproveita, né, na mesma cirurgia, e já faz a parte do intestino, que é o quê? Na verdade, com o mesmo princípio do canalzinho para o xixi, a gente vai criar um canalzinho para o cocô, né? Então, a técnica chama Macedo Malone, né? O Malone, a princípio, criou uma técnica que era feita do lado direito, com o apêndice também, né? E aí, o que a gente faz? A gente cateteriza da mesma forma que o xixi, mas é o intestino direto, né? E faz as lavagens, que aí depois a Maria José vai explicar melhor, né? E mantendo esse intestino limpo, né? A gente
melhora a incontinência. Então, o paciente ficava bastante tempo aí, 24 horas, talvez até mais, sem ter a perda de fezes, que também é outra coisa que socialmente é terrível, né? Só que acontecia, com esse lado, fazendo o lado direito, com o apêndice, tinha que colocar um volume de soro ou água filtrada, enfim, para fazer as lavagens muito grande e num tempo maior. Então, com essa técnica que a gente faz, né, do professor Macedo, que é o Macedo Maloney, a gente faz com o intestino do lado esquerdo, né? Com o cólon esquerdo, que é o intestino grosso, né? E ali a gente consegue, com volumes menores, né, em um tempo menor, realizar essas lavagens, né? O que melhora muito para o paciente, né? Então, o princípio é o mesmo no xixi, mas a gente faz com o intestino, né? Com o cólon, que é o intestino grosso. E aí, cateteriza também, faz as lavagens por ali, né? Melhora bastante essa incontinência. Complicações. Pode fechar, pode estenosar, como assim? Como o mesmo princípio da bexiga. Então, a gente usa um dispositivo ali também, como se fosse uma tampinha que a gente coloca ali para manter aberto e evitar ali que saia secreção, alguma coisa assim, né? Acho que as lavagens, a Maria José pode falar melhor como é que funciona. Fazendo isso, né, o conduto da parte das fezes, aí sim a gente precisa fazer um preparo pré-operatório, que eu preciso lavar bem esse intestino para eu chegar lá na cirurgia com o intestino limpo, para evitar infecções e tudo mais, né? Então, aí sim a gente interna um dia antes para fazer as lavagens. O preparo começa uma semana antes, em casa, né? Para a gente preparar esse intestino. E aí, nesse caso, interna um dia antes para a gente fazer uma lavagem lá intra-hospitalar, um dia antes da cirurgia. O pós-operatório é semelhante, assim, jejum, depois a gente vai progredindo dieta, né? E aí vai sair com uma sondinha a mais, que aí a Maria José agora explica melhor. No caso da cirurgia para fazer a lavagem intestinal, a diferença do conenema para a cirurgia para lavagem intestinal. O conenema lava de baixo para cima, a cirurgia lava de cima para baixo. Certo? Então, assim, ao invés de fazer a lavagem retrógrada, faz a anterógrada, de cima para baixo. Toda pessoa que vai fazer a cirurgia vai mexer no intestino grosso, que ela é feita do lado esquerdo, no cólon descendente. O intestino grosso é cheio de cocô, certo? E nós temos, no mínimo, 2 quilos de bactéria dentro do nosso intestino. Vocês têm noção do que é isso? É bactéria pra caramba. É bactéria pra caramba. Então, todas as vezes que você vai fazer uma cirurgia, que você precisa abrir, tem que fazer um corte, uma incisão no intestino grosso, tem que fazer preparo intestinal. Como é que é feito o preparo intestinal? A gente começa uma semana antes, certo? Normalmente usa o PEG Látex, o Moving Lax, ou o PEG 4000, o que a família já está acostumada a usar, para ir já soltando e amolecendo essas fezes. Aí a criança interna, por exemplo, vai operar na segunda de manhã, interna no domingo, 4 horas da tarde. Aí normalmente vai um dos médicos da equipe, vão lá, faz a prescrição. Nessa prescrição, além do antibiótico profilático, começa um dia antes, porque vai mexer no intestino, precisa de antibiótico específico para o intestino, precisa tomar sorinho, porque preparo intestinal esfolia muito, a criança perde muito, desidrata, então tem que tomar sorinho para desidratar. Ela começa a fazer uma dieta 3 dias antes da cirurgia. Primeiro vai ser dieta sopinhas, depois batido no liquidificador. No dia na véspera da cirurgia, só água, gelatina, suco de laranja coado, Gatorade, não pode comer nada. Aí a gente vai fazer a lavagem intestinal para ver como é que tá essas fezes. Eu vou até o hospital e faço a lavagem, no caso das cirurgias do nosso grupo, do professor Macedo. Aí faz a lavagem intestinal e, se for necessário, toma um líquido para poder ajudar a limpar. O intestino tem que estar limpinho. Esse foi um dos motivos que o professor me contratou há 20 anos atrás. Porque quando ele chegava, ele abria, se o intestino não estivesse limpo, ele não operava. Ele fechava a pele e não operava. Ixi, porque o risco é muito grande de contaminação, gente. Vai mexer com cocô. Aí depois da cirurgia é tranquilo. Aí depois fica normalmente 21 dias. O processo cicatricial é mais delicado, então eu fico em cima das mães, eu fico vigiando, porque a chance de ter uma pequena
abrir um pontinho, 2 pontinhos aonde está o conduto é muito grande, porque é fezes é contaminado. Então, assim, eu fico em cima, vigiando, cuidando da ferida para ficar tudo bem, mas graças a Deus a gente tem tido uma evolução muito boa. Que ótimo. Mas eu fico no pé das mães até tirar sono. Não dou uma folga. Boa, boa. Algo para acrescentar, doutora? Não? Acho que não. É Eu mais vou falar. difere mais essa questão do preparo mesmo, mas é um procedimento rápido, que essa foi outra vantagem também da gente fazer com o colo esquerdo, que é bem mais tranquilo, né? Acaba poupando o apêndice, né? Então, e essa questão das lavagens do tempo, né? Isso facilita muito no dia a dia, né? Você fazer uma coisa mais rápido com volume menor, né? O Harrison estava falando aqui que ele fez ampliação, usando a parte do intestino para ampliar, mas aí começou a dar muco, dar o grumo, né, na bexiga. Aí a gente até falou um pouco antes a importância de você fazer essa lavagem dessa bexiga pelo menos uma vez por semana para evitar que forme grumo, que forme algum tipo de muco, para não dar esse problema, né? Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lavar a bexiga, sondinha por dentro, joga água, é isso? Joga soro, na verdade, né? Ouro. E aí faz a lavagem. O cone foi a melhor coisa que aconteceu, agora encontrar uma solução para o xixi. Tem solução. Acho que é isso. Bom, agora eu queria, doutor, que você falasse um pouquinho sobre essa questão do fel, do cacau, como funciona, o que é, na verdade, como funciona para saberem também. Desse outro lado, né, do cacau. Isso. O fellowship é um a mais aí da subespecialidade, né, da urologia, e que é um programa ligado ao NUPEP, que era da Escola Paulista, né, e ao Cacau, que é essa ONG, né, e que, na verdade, para a gente ali um prato cheio, porque a gente consegue prestar um serviço, acolher, né, e ao mesmo tempo para a gente um aprendizado muito grande, né. Então, o fellowship ele dura 1 ano, né, a gente faz os ambulatórios no Cacau SUS, né? Então tem os ambulatórios 3 vezes por semana, faz os exames de ultrassom, faz o estudo urodinâmico também. Quem atende somos nós, né? Os fellows, com a assistência dos preceptores da equipe. A parte de produção científica também, que a gente falou no início, né? Então a gente tem reunião científica toda sexta-feira pela manhã, para discussão dos casos, né? Dos casos cirúrgicos, dos casos clínicos que a gente atende ali no Cacau também, e para produzir, né? Então, a gente quer publicar, a gente quer trazer coisa nova, mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Então, assim, ali, fora a assistência toda, que a gente também já comentou, de oferecer a moradia, né? De acolher essas famílias que precisam, que não têm condições, né? Então, com certeza é um projeto, assim, engrandecedor, assim, eu tenho o privilégio de estar lá, né, e poder usufruir disso, né. Então, o Fellow não envolve só o Cacau, né, a gente também acompanha o professor Macedo, né, em outras atividades, né, em outros hospitais, mas com certeza o volume maior de pacientes é ali do Cacau mesmo, né. Então, a gente está ajudando aí um pouquinho, né? É um trabalho de formiguinha. A gente tem que, aos pouquinhos, eu acho que a gente está conseguindo aí abranger mais pessoas, né? E buscando mais apoio também, né? Então, você vai falar do apadrinhamento também, que foi um projeto, e aí a gente vai buscando aí projetos para levar conhecimento para a população, né? Principalmente nesse assunto que ainda é um tabu, né? E para mostrar o trabalho que a gente faz lá. Pediram no site do Cacau, alguém respondeu aqui nos comentários, mas é cacau.org.br. Tá no Instagram também. Respondeu. A Júlia respondeu. Foi a Júlia respondeu, é verdade. Oi, Júlia. A Célia de Rondônia está com a gente aqui, legal, Célia, obrigado. Eu esqueci de falar da físio que a gente tem no Cacau. Com a Angélica, da fisioterapia pélvica que a gente tem lá, e a gente também tem um suporte da psicologia, né? Então, tem os alunos da Unip que rodam lá, que fazem estágio, então
sempre nos ambulatórios eles estão lá para conversar com as famílias, né? Tem a Mai também, que tem participado com a gente aí das reuniões científicas também, provavelmente vai fazer alguma pós lá com a gente, né? Então, não é só medicina, né? A gente abrange aí também outras áreas aí. Tem a Maria José, tem a Vanessa, né, Maria José, que está lá também, que já está ajudando a gente lá nos estudos. Então, assim, a gente tentar multidisciplinar, né? Eu acho que não tem como a gente tratar criança, não tem como tratar a bexiga neurogênica sozinho, a gente precisa de equipe, né? Tem psicologia também, não tem? Se não me engano. Tem. Tem também, então também tem essa outra parte, então é um negócio bem multidisciplinar mesmo, porque, como você acabou de falar, não é só a bexiga. Não. Envolve muita coisa além da bexiga. E, querendo ou não, essa questão de bexiga e intestino neurogênico também pode afetar muito a parte psicológica, então é importante ter esse acompanhamento também, desde pequeno, se possível. Deixa eu só falar uma coisa em relação à fisioterapeuta, Angélica. Gente, existe um questionamento muito grande sobre fisioterapia em bexiga neurogênica. Olha, não tem nenhum trabalho científico sério comprovando que funciona. Então, a fisioterapia em bexiga neurogênica é off-label, é empírico. Certo. Eletroestimulação, fisioterapia em bexiga neurogênica é off-label, é empírico. Não tem nenhum estudo científico provando que funciona. Essa é uma outra dúvida bem comum também. Vamos trazer aqui também. Bom, gente, estamos chegando ao fim, mas antes de terminar, deixa eu falar sobre o programa de apadrinhamento do Cacau, que é um programa para você ajudar no tratamento dessas crianças lá no Cacau. Você pode apadrinhar realmente uma criança, que seria fazer uma contribuição, o valor que, salvo engano, são R$600, e nesse valor que está incluso, vamos dizer assim, um estudo aerodinâmico, uma ultrassom de vias urinárias e 2 consultas de acompanhamento anual. E essa criança então tem um acompanhamento, de fato, bem próximo, bem perto, bem específico, né? Como a gente está falando, que o Cacau é realmente específico, tem muito profissional, os profissionais de lá são bem específicos e direcionados para essa questão de bexiga neurogênica. Então, você pode ajudar no tratamento de 1 ano, garantir um tratamento de 1 ano para essa criança lá, que é acompanhada pelo Cacau. É basicamente isso. Até já teve spoiler, eu vou soltar um vídeo sobre isso amanhã ou sexta, mas é basicamente isso. Você contribuir realmente para o tratamento das crianças lá que são acompanhadas no Cacau. Se vocês tiverem algo a acrescentar, fiquem à vontade também. Acho que é por aí, né? Acho que é basicamente isso. Sim. Já disse tudo. É bem por aí. Falando de cranberry aqui. O de cranberry no tratamento de infecção. Se vocês puderem comentar. Não, de tomar o cranberry que for, se não tratar a causa da infecção, não vai adiantar. Né? Basicamente é isso. Né? A gente usa muito isso para adulto, né? Tem estudos sim falando de prevenção e tal, mas no caso da bexiga neurogênica, a gente sabe qual é a causa, né? Então não vai adiantar. Faça uma live sobre medula presa. Está nos planos, em breve vai sair. Então é um tema também que eu tenho muita curiosidade, eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida também, então vai sair já dando spoiler aqui, mas é isso. Bom, gente, acho que é isso, acho que deu para ter uma visão bem ampla sobre a ampliação, sobre o trabalho do Cacau, sobre a parte do intestino também. Então, eu queria agradecer a doutora Débora por estar aqui com a gente, Maria José também, todo mundo que acompanha a live, mandou pergunta, interagiu, e é isso. Fique à vontade para as suas considerações finais. Qual a sua pergunta, Tiziane? Que eu não vi antes de encerrar. Mas fique à vontade aí, doutora e Maria José, para fazerem suas considerações. Eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de levar informação é válido, né? E estou à disposição, que precisar aí. O Cacau está lá também, para quem quiser conhecer e ajudar, com certeza. A gente está por lá. Obrigada. É isso. Qual que é a sua pergunta? Fala aí.
Ela eu não não vi. voltou. É. Eu tô subindo aqui ver se eu acho, mas enquanto isso, Bom, vamos falando. mais uma vez, é um prazer. Minha filha pede cocô pelo conduto de Malone. Ah, Ticiane, sua filha pede cocô pelo conduto de Malone. O conduto da sua filha é do lado direito ou do lado esquerdo? Deve ser do apêndice, com apêndice, deve ser o direito. Responde aí. O que eu quero falar, gente, em relação ao intestino neurogênico, que eu falei do processo da cirurgia e não falei o antes. O intestino neurogênico, ele tem uma escala de tratamento. E o ideal é que comece a tratar com 2 anos de idade. Começou a comer, já tem que ir no gastropediatra para tratar esse intestino neurogênico, que é uma coisa que ninguém nunca deu valor. Agora que as famílias estão descobrindo o quanto isso é importante. Então, começou a comer, já procura um gastropediatra, se possível, que entenda de motilidade. São poucos, não tem muitos, não. Aí já vai começar a tratar para não deixar essa criança ficar com cocô de pelota. Certo? Não é todo laxativo que serve para intestino neurogênico. Uhum. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, não é qualquer laxativo para intestino neurogênico, não. Tem que ser os laxativos osmóticos. Aí, outra coisa, então você vai fazer o treinamento de toalete, vai dar o laxativo, não resolveu, aí você vai fazer o conenema. Então, tem criança que não responde a esses tratamentos, aí você vai para a cirurgia, certo? Os que são mais adultos, já adolescentes, mais adultos, e que têm perda de fezes, gente, o conenema resolve 100% dos pacientes. Uhum. Ela, muito obrigada, mas ela não falou. Ah, do lado direito. Ô, Ticiane, a sua filha tem Malone. A cirurgia de Malone é diferente da cirurgia de Macedo Malone. A cirurgia de Malone, ela pega o apêndice e põe na pele do lado direito. Então, o que acontece? Você tem que usar um volume de líquido muito grande para conseguir esvaziar esse intestino. Mas como as fezes que chegam lá no intestino são mais líquidas, porque as fezes que vêm do intestino fino, então a chance de perder é maior. O que pode fazer para não perder é usar um dispositivo que a gente chama de ACE Stopper. Aí você vai usar e deixar ele lá para fechar, para não ter escape de fezes. É a única alternativa. Ou então fazer a cirurgia do lado direito. Esquerdo. Ah, do lado esquerdo, perdão. A Lúcia tinha perguntado sobre os riscos do Malone, ou do Macedo Malone. Queria que vocês falassem pra gente. Não tem risco nenhum, gente. Cocô é um rio que passa pela nossa vida. O Malone, você vai pôr a água lá, vai sair lá embaixo, lavou, acabou. E o Malone, ele é reversível. Se você falar, não quero mais fazer, vou fazer conenema, você para de fazer, vai fechar o buraquinho. Beleza, respondido. Então é isso, gente. Obrigado vocês duas, obrigado quem acompanhou. E nos vemos na próxima. A gente vai divulgar aqui quando tiver a próxima live com o pessoal do Cacau. Provavelmente sobre outro tema, obviamente, relacionado à bexiga, neurogênica, essa parte urológica de mielo. E, então é isso. Obrigado, boa noite a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado. Eu não consigo ler, então eu vou agradecer pessoalmente. Mas muito, muito, muito obrigada. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.